Opa! Olá, um grande abraço, muito boa noite. Nós estamos chegando nesta terça-feira com mais um Horizonte Esporte, o seu programa de todas as noites aqui na TV Horizonte. Conforme eu anunciei, ele já está conosco aqui, eu tenho um convidado muito especial e você pode participar conosco fazendo perguntas para ele. É o Max Lomes. L-O-M-M-E-Z. Lomes. 15 anos de Atlético. Fisioterapeuta da hora, de primeiríssima qualidade. Eu tenho certeza que ele vai explicar muitas coisas, inclusive para mim, apesar de mexer com futebol há mais de 30, mas tem coisas que só a fisioterapia sabe, o fisioterapeuta que sabe, eu não sei. O negócio é dar notícia, informação, aquela coisa toda. Daqui a pouco eu vou rodar a vinheta, vou cumprimentá-lo e já está a caminho o Carlos Cruz, porque nós vamos dar um show. Esse rapaz é muito bom de serviço. Você pode ligar para participar com a gente no 982-350070. Faça a sua pergunta para o Max. Por exemplo, caso do Léo do Cruzeiro. É uma boa pergunta que vocês podem fazer para ele, que foi dispensado do Cruzeiro, teve uma lesão de cartilhagem, aquela coisa. Eu não entendo, ele vai explicar isso aqui. Eu só sei dizer que cartilhar não é um negócio, não é fácil, não. O Carlos Cruz, quando jogava a bola, teve esse problema. Tudo isso e muito mais. E com detalhe, até que enfim, o Cruzeiro mandou o David embora. Até que enfim, mais de um ano, ganhando 80 mil reais para não fazer nada. E às vezes no Atlético eles mandam o profissional embora que ganha 8, 10 mil, diz que contestar a despesa. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam? David foi dispensado, mandado embora, eram 5 horas da tarde. E eu precisava de saber detalhes. Porque o Sérgio Rodrigues era assim com ele. Tinha maior moral com o presidente. Será que já não é o Pedro Lourenço, que já, quem sabe, pode ser. Tudo isso e muito mais depois da vinheta. Vamos lá. Pois é, 982-350070 é o nosso zap, você pode mandar sua mensagem de áudio, mas manda curtinha para a gente poder comentar à vontade aqui. Eu cumprimento o meu convidado, uma alegria de te receber aqui, meu caro Max. Foram tantos anos lá no Atlético, hoje fisioterapeuta de altíssimo nível, professor universitário. Professor universitário. Um abraço, boa noite, prazer recebê-lo. Boa noite, Ramon, boa noite a todos. Um prazer estar aqui nessa emissora com esse campeão, né? Ele fala de mim, mas eu que sou fã dele, incondicional, viu? Já acompanho há tantos anos, né? Para mim é um prazer enorme estar com vocês aqui. Vamos responder tudo que vocês quiserem. Muito bem, vocês podem perguntar de fisioterapia, vocês podem perguntar. E você hoje, inclusive, se atende lá na Blossom, não? Isso, lá no Espaço Blossom. Eu vi lá seu local de trabalho espetacular, meu amigo. Muito obrigado, quero agradecer. Aquele povo é muito bom, né? Sim, ali na Blossom a gente tem toda a condição de promover um trabalho de fisioterapia preventivo, fisioterapia ortopédica de alto nível, né, em excelência. A gente consegue fazer isso graças à estrutura que nos foi dada, né? É muito bacana, muito bom. E que fica na Avenida Coronel José Dias Bicalho, 1259, no São Luís, ali pertinho do Mineirinho, naquele quarteirão de cima. Garrado no Mineirinho. Isso. Eu mando o meu abraço para a doutora Alice e a doutora Ellen. Estou te falando que o comentarista, esse aqui é igual Jesus Cristo, talha, mas não falta. Só quando o trânsito incomoda ele chega aqui nervoso, eu dou uma acalmada nele. Eu estou me referindo a Carlos Cruz. E vocês dois vão bater aí, porque ele já teve um problema de cartilagens. Com prazer. Você sabia, esse baixinho, ele foi bom de bola, Marcos. Sim, eu já ouvi falar isso várias vezes. Nas peladas, ele era o rei das peladas. Ele é campeão. Ele daqui a pouco tem uma posição. Um prazer enorme. Lá na Blossom você atende, por exemplo, jogador de futebol, sim. Atende se necessário for. Sim, sim. Nós estamos abertos para qualquer tipo de modalidade, tá, pessoal? Então, se vocês tiverem alguma lesão musculoesquelética, ou seja, tem uma dor na coluna, um problema no joelho, no tornozelo, já teve alguma lesão muscular, qualquer tipo de lesão, a gente vai colocar vocês em condição de voltar a praticar a atividade física de vocês com plenitude. Olha, no Atlético foram quantos anos?
Foram, na verdade, 16 anos, porque faltou um mesinho para inteirar 16, eu considero 16 anos. 16. São 16 anos, né? Joga a câmera só de mim aqui para o Carlinhos tomar posição na mesa, porque o Carlos Cruz, ele é dono desse programa. É bom de pergunta, é bom para contestar. E tem dia que ele está meio chateado, sei lá, o trânsito incomoda ele demais, a mim também. Meu amigo, eu não sei mais o que eu dou de estrela para ele. Se ele é coronel, general, seja lá o que você quiser. Boa noite, Carlos Cruz. Que meu prazer. líder, boa noite, líder. É sempre uma honra o Max aí. Receber as suas deferências. Max, prazer receber. Prazer meu, Carlinhos. Boa noite, povo de casa. E o trânsito, né, como o líder está dizendo aqui. Normal. A chegada aqui, né, do Califórnia, aqui, da 040, está totalmente parada, como sempre. Sempre, é normal. Mas então faltou um mês para 16 anos. Faltou um mês para 16, Não, são 16, né? 16 anos. E nesse período, bom, ruim, médio, como é que foi para você a convivência? Nossa, isso é tão complexo para falar. Acho que essa pergunta já me fizeram várias vezes, sabe, Ramon? Eu vou dizer para você que eu divido uma parte ruim e uma parte boa. A parte ruim, por mais que a gente fale assim, eu não vou pensar nisso, eu não vou me lembrar disso, mas a gente acaba lembrando. E às vezes à noite está deitado, cabeça no travesseiro, vem alguma coisa, você acaba se lembrando. Mas eu me lembro de muita coisa boa, guardo muita coisa boa. Foi um local onde eu pude crescer profissionalmente demais e dentro das possibilidades econômicas, porque o olhar para a base é bem diferente do olhar do profissional, né? Isso, no sentido de fornecer recursos para que a gente investisse em tecnologia, em melhorias, etc. Existem, na verdade, uma brincadeira que o pessoal fala, que é como se fosse filho feio, ninguém quer ser o pai. É como se a base fosse o filho feio. Mas não é, hoje a base é a salvação dos clubes. Sem a base hoje, nada ia para frente. Mas então, foi um período muito bacana, eu cresci demais e conheci muita gente bacana, passei por muitos grandes jogadores, coisas que eu não imaginava, como o Bernard, o Gemerson, tanta gente passou lá na base e se deu bem, cresceu, e hoje estão tem gente jogando na Europa, e eu falo assim, puxa vida, eu lembro daquele menino desse tamanhozinho lá no futebol de base. Que coisa, né? E já está assim agora. Carlos Cruz, com a palavra. Ô Max, uma preocupação que a gente observa, né, que houve evolução, né, na prevenção, no tratamento, direcionado às cartilagens, principalmente, os joelhos. Né? Mas a gente observa que o custo ainda é elevado para determinados tratamentos. Sim. Como que vocês, o que você pode passar para o público, como minimizar, né, essa situação, se é que é possível? Você está falando em termos da gente minimizar lesões, né? Lesões e o custo-benefício. E o custo-benefício. De prevenção, A melhor forma hoje, Carlinhos, é o que é aceito no mundo inteiro. A UEFA faz isso hoje, a FIFA faz, a CBF tem um acompanhamento de perto em relação a isso, tá? Que é de você trabalhar muito a prevenção. E a prevenção, ela passa por alguns critérios na fisioterapia, especificamente, são os critérios de base. Se a gente fosse colocar como se fosse uma pirâmide de trabalho para você começar a trabalhar o atleta, para fazer com que ele tenha menos lesões no futuro ou que ele não tenha lesões no futuro, a gente vai começar trabalhando algumas coisas que eu vou falar basicamente, que a gente chama de mobilidade, estabilidade, controle motor, tá? Mobilidade justamente a movimentação, a gente tem que ganhar muito movimento, mas não excessivamente, porque isso é problemático. A gente tem que trabalhar a estabilidade das articulações, a gente tem que trabalhar muito controle motor. O que é isso? O atleta entender como é que é feito o movimento e a gente tem que tentar punir, tirar dele os movimentos acessórios, que seria o quê? Por exemplo, se ele vai fazer um chute e ele faz um direcionamento assim com a perna, se ele modificar esse movimento, isso pode ser lesivo para ele. Então, a gente vai polir os movimentos dele, que a gente chama de um aconselhamento biomecânico, de cinesiologia. A gente vai mexer com isso também, com o movimento, com o gesto esportivo dele. E baseado nisso tudo que a gente já viu, a gente consegue minimizar em muito as lesões musculares, articulares, as lesões, até mesmo aquelas lesões que a gente que a gente chama de excesso de uso, que é chamado de overuse. A gente consegue diminuir bastante isso aí. Overuse seria o excesso de uso, tá? Até as tendinites a gente consegue diminuir um pouquinho, tá?
Isso com redução de treino, de atividade? Não, aí que está o negócio. Os treinamentos, eles hoje são todos monitorados pela fisiologia. O que a fisiologia faz? Ela vai pegar uma pontinha do dedo, vai colher um pouquinho de sangue, e esse sangue ela vai analisar o PCR, que é a proteína C reativa, vai analisar a creatina quinase, que é o CK, tá? E, se for o caso, vai ser feita uma termografia desse atleta. O que é isso? É um aparelho específico, uma câmera fotográfica, que ela vai captar imagens onde estão acontecendo alterações metabólicas no corpo daquele atleta. O que é isso? São áreas em que você vai ter uma quantidade de calor maior do que o normal, ou seja, se tem mais calor naquela região, vai aparecer na câmera. Mas isso o jogador... Após o treino, no período ele terminou o treinamento, ele sentiu a perna pesada, ele já chega pra gente, falou, gente, eu senti a perna pesada um pouquinho, opa, vamos dar uma olhada nisso aí, tá? Então tem a avaliação médica, tem a termografia, tem o PCR, tem a CK, isso tudo, se a gente monitorizar isso aí, a gente tem um retrato de como é que o atleta está após aquele treinamento. E aí a gente consegue... É por isso que vem aquele negócio que às vezes as pessoas não entendem, de chegar e dizer assim, poxa, mas eu não entendo, joga quarta e não pode jogar domingo, tem que ser poupado, é justamente por isso, porque ele tem marcadores biológicos que, se não forem respeitados, isso vai trazer problema para eles lá na frente, eles vão ter uma lesão. Vou contar um caso para vocês, se for possível, tá? Tá, eu só quero te pedir, se você que está nos acompanhando, não perca essa oportunidade. Faça a sua pergunta para o Max no 982350070. Pode perguntar tudo nessa área de futebol. Você está vendo o show que está dando? Porque ele é do ramo, ele conhece. Pode, por favor. Claro. Isso é tão importante hoje, gente, que eu não vou citar nomes para proteger as pessoas. Eu acho que não precisa, não é esse o intuito. Mas eu vou citar um caso num clube de futebol, vou falar que é o Cruzeiro, um caso no Cruzeiro, tá? Nós tínhamos lá um fisiologista, que esse fisiologista saiu do Cruzeiro, hoje está no Atlético. Ele avisou para o então treinador da época, numa final de Copa do Brasil, ele avisou, olha, o jogador tal, centroavante seu, se você colocar ele para jogar, baseado nos exames todos, PCR, CK, etc., ele vai ter uma lesão durante o jogo. Aí o treinador não prestou atenção nele. Depois eu falo quem que é o treinador. O treinador não prestou atenção nele, falou que não, ele ia botar, que ele era o treinador, ponto final. Resultado, com 5 minutos de jogo, o jogador do Cruzeiro fez o quê? Pediu para sair. Seria o Mano Menezes? Já que você falou, foi você que falou, fui eu. Porque eu foi isso que aconteceu. Tá vendo, Carlinhos? A gente às vezes quebra o pau aqui, Max, por falta de informação deles lá. Que hoje parece que estão proibidos de dar informação se o jogador volta... eu até vou falar sobre isso também. É coisa dos clubes. Isso aí eu gostaria de saber. E esse jogador que eu não lembro, foi aquele menino que teve a câmera nas duas pernas? Não. Eu só não vou falar o fisiologista. Não, tá? isso já passou. Não, foi o Raniel. É isso. Foi o Raniel. Tá? Foi avisado que ele ia ter uma lesão se ele começasse jogando, e ele começou jogando e com 5 minutos de jogo ele pediu para sair. Eu acho que ele deu nas duas pernas. Estourou. Olha, a prosa está boa, mas tem que defender o lei dos meninos. Vamos para o primeiro intervalo. Tá vendo? Participe conosco, rapaz. Você que está em casa aí, aliás, obrigado por nos deixar entrar na sua casa, tá bom? 982-350070. Estou aguardando a sua participação. Se quiser dar um pitaco sobre a saída do David também, puseram ele lá de 4, sentaram-lhe um pé na proposta que ele está voando até agora, até que enfim. Aqui ele ganhou dinheiro sem fazer nada. Intervalo, já voltamos.